Às vezes a gente tem na cabeça da gente uma visão meio mágica, um pouquinho assim, me deixa ver, eu não sei desenhar, mas vamos dar um jeito. Depois de tiver alguém que sabe desenhar, pode passar por cartazes, isso aí fica pendurado para lembrança. A gente imagina as coisas muitas vezes desta forma, que aqui esteja Deus. A gente imagina sempre Deus lá em cima, né? Fomos acostumados desde criança, Deus lá no céu, né? E esse Deus quis revelar ao povo que tinha se perdido no caminho, depois que Adão e Eva comeram aquela famosa fruta que ninguém sabe qual era. Diz que é uma maçã, mas a Bíblia não diz que fruta era, né? Sei que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, a humanidade, o homem e a mulher, e se perderam pelo caminho, se afastaram de Deus. Mas Deus não queria que a humanidade ficasse perdida. Quis salvar a humanidade. E para isso quis ensinar à humanidade o caminho de volta, para que voltássemos à casa do Pai. E isso foi através daquilo que a gente chama de revelação. Só que às vezes nesta questão a gente imagina uma coisa assim meio mágica, como se Deus fosse escolher um profeta, um homem santo, vamos botar ao réu em cima, um homem santo, um homem muito bacana, e a esse homem Deus fosse sugerindo o que devia escrever na Bíblia. A gente muitas vezes imagina assim. Aí este homem santo, que pode chamar de Moisés, que pode chamar de Isaías, seja quem for, não é? Movido pela inspiração, como a gente usa esta palavra, que foi inspirado por Deus. Então esse homem santo produziu um livro. E neste livro estava tudo o que Deus disse para ele. Esse livro foi entregue ao povo. Vamos desenhar o povo aqui. O povo hoje, lendo este livro, pode descobrir qual é a vontade de Deus e então encontrar o caminho para voltar a ser amigo do Pai, voltar à casa do Pai. A gente tem muitas vezes esta visão na cabeça. Por isso a gente diz, este livro aqui é a palavra de Deus. Por quê? Porque foi Deus que sugeriu ao profeta. E tem gente que às vezes fica até tão rígido nesta visão mágica, que diz que Deus então acompanhou até a mão do profeta, mas não só a mão do profeta, até a mão de quem fez a tradução depois. O profeta escreveu em hebraico, escreveu em aramaico, escreveu em grego, e nós não sabemos ler isso. Então alguém traduziu, e o profeta, quem traduziu também foi acompanhado por Deus. É uma visão muito mágica que a gente tem, que não é bem assim que as coisas aconteceram, é muito mais rico. Também porque, se fosse assim, a gente fica se perguntando coisas interessantes. O maior dos profetas foi Elias no Antigo Testamento. E Elias não escreveu uma página sequer. Teve gente que contou a história dele, mas ele mesmo. O mesmo aconteceu com Jesus. O maior dos profetas, o revelador do Pai, não escreveu. A única vez que a Bíblia diz que escreveu, quando foi? Te lembra? Hein? Lá no chão, na areia, no caso da mulher adulta. Ele não estava escrevendo, ele só estava rabiscado para não dar bola. Jeremias, o grande profeta Jeremias, precisou de Baruque para escrever, porque ele sabia escrever muito pouco. Ele chamou lá um moço chamado Baruque, que sabia melhor trabalhar com a lapiseira, e disse: ó, Baruque, você escreve para mim, eu digo para ti, você escreve. A mesma coisa foi Pedro, que teve que chamar Marcos para trabalhar junto. Pedro era um pescador da Galileia que acho mal manejava a lapiseira. O pescador trabalha, não está acostumado com escritas, né? Não é como Paulo,
que escreveu um monte de cartas, e Pedro disse, olha, o nosso irmão Paulo escreveu tanta coisa, um pouco difícil, né? Mas é coisa bonita. Pedro, quando leu as cartas de Paulo, não entendia tudo. Um pouquinho complicado que Paulo escreve, mas é coisa boa, vamos acompanhar o pensamento dele. Quer dizer, a gente não pode ter essa visão assim, mágica, ao ponto que depois a gente diz que esse livro aqui é a palavra de Deus e faz dele uma coisa tão sagrada que acaba botando na estante lá na casa da gente aberto assim, mas depois nunca a gente lê. Fica pegando poeira, não é verdade? Isso é muito importante ter como é que nasceu esse livro para a gente poder, nós, nos aproximar direito dele. Não foi assim, não. Não foi assim, não. Foi de outra forma. Foi de outra forma. Não foi a partir de um homem privilegiado que recebeu algumas visões, e que até a gente diz, por que hoje não acontece mais isso, puxa vida? Por que Deus não aparece mais como apareceu a Moisés, a Ezequiel, a Jeremias? Mas não foi assim. Foi diferente o processo. Imaginem o povo. Vamos partir do ponto-chave. E o ponto-chave é o povo. O povo fazendo sua história. O povo caminhando na sua vida. O povo que vive o dia a dia da sua caminhada, com momentos de alegria, momentos de tristeza, experiências de sofrimento, experiências maravilhosas, mas às vezes experiências de opressão. A gente sabe o que é a nossa vida, não é? O povo de antigamente era como o povo de hoje, num mundo diferente, falava uma língua diferente, vivia num clima diferente, mas mais ou menos a experiência da vida. O homem que ama a mulher, o pai que ama o filho, o trabalho, na roça, sobretudo, naquele tempo era sobretudo na roça, não tinha indústria. Essa experiência que é a experiência de nós todos, era a experiência daquele povo. E naquele povo, muitas vezes, como no nosso povo hoje, surgiam dúvidas, perguntas, grilos, que deixavam o povo sem saber responder. Às vezes a gente lê o Salmo, sente muito esse clima. Diz, mas, meu Deus, onde é que tu estás? Está dormindo por acaso? Vê se tu acorda rápido, que eu estou precisando. Parece que tu não estás olhando para nós. Parece que você está longe. Essas frases encontramos nos Salmos, como encontramos nas músicas de muita gente nossa. Eu me lembro de uma música do Geraldo Vandré que parece que Deus se esqueceu da gente desse lugar. Essa dúvida profunda que está no coração, que se resume no fundo às três grandes perguntas da nossa fé. Vamos guardar essas três perguntas básicas. Quem é o nosso Deus? Quem é o nosso Deus? Tem tanta gente falando de Deus, tanta gente falando do jeito dele, tanta gente dizendo que Deus é isso, que Deus é aquilo, que Deus é aquilo outro. Quem é o nosso Deus? Primeira pergunta. Primeira dúvida. Segunda, onde é que Deus está? Onde é que Deus está? Será que está longe? Será que está perto? Está dentro de nós? Está no céu? Onde é que Deus está? Terceira pergunta. O que é que Deus quer? O que é que Deus quer que a gente faça? Então essas três perguntas. Quem? Onde? O que? Essas são as três perguntas da fé. Quando a gente souber a resposta, não souber porque aprendeu no catecismo, mas souber dentro do coração da gente, quando a gente tiver dentro do coração da gente a resposta a essas três perguntas, a gente sabe o que fazer. A gente sabe que rumo mudar. E só não faz se não quiser. Mas que saber a gente sabe. Então essas perguntas vieram desde sempre. Desde o dia em que um faraó botou os hebreus na escravidão, desde o dia em que os reis oprimiram o povo, desde os tempos que os comerciantes roubavam, fraudavam as balanças, falsificavam os preços,
Desde sempre até hoje, o povo se perguntando, mas o que Deus tem a ver com isso tudo? E aqui sim, o povo diante dessas dúvidas, para responder a estas dúvidas, não uma pessoa só, mas a roda do povo, a comunidade. A gente lê aqui livro do profeta Isaías, mas não foi Isaías que escreveu. Isaías pode até ter tomado a lapiseira no fim, mas o que foi lá naquele papel não é a ideia dele. É muita gente falando junto. A Bíblia, como dizia o Frei Carlos Mestres, é um livro feito em mutirão. É muita gente pensando, é muita gente raciocinando, é muita gente relembrando, contando para o filho. Quando teu filho te perguntar, papai, por que nós temos que celebrar a Páscoa assim? Aí tu dirás para ele, porque nós éramos escravos no Egito, de lá Deus nos arrancou com o seu poder, nos deu a liberdade, nos conduziu a uma terra boa, por isso nós hoje celebramos essa Páscoa. Assim foi feita a Bíblia. De pai contando para filho, de mãe contando para filha, de conversa de avós, de conversa de mulheres na roda na beira do poço, de conversa de homens lá na roça trabalhando, refletindo, discutindo. Nesse esforço, nesse mutirão, o povo buscava a memória. A memória, qual memória? A memória de um dia, quando tudo começou de verdade, quando o povo começou a ser chamado de Israel, a memória de um dia em que Deus disse a Moisés, o meu nome, para sempre, eu vou dizer para ti, e não esqueça nunca mais, o meu nome é Javé. Desde aquele dia, foi naquele dia, naquela encosta daquela montanha chamada Horebe, que o povo descobriu pela primeira vez que o nome de Deus, quem é o nosso Deus, onde o nosso Deus está e o que Deus quer, todas estas perguntas se respondiam numa palavra só, Javé. E Javé quer dizer, eu estou aqui. E Javé quer dizer, aonde está alguém que grita, eu estou junto dele. Javé quer dizer, eu baixei. Como dizia uma vez a dona Augusta lá, uma camponesa de Macapá, Javé quer dizer, já veio. Adorei quando disse isso. Entendeu tudo? Javé é quem já veio, já está aqui. Esta foi a memória que eu chamo memória fundante. O que é fundante? É a memória que serve de pilastra, sobre a qual você pode construir a casa. É o esteio que você finca na terra para poder construir sua casa. É a rocha, como dirá Jesus, sobre a qual vamos construir a casa, e não a areia que depois faz ela cair. Esta memória daquele dia em que Deus disse aos filhos de Israel, tu dirás, o meu nome é Javé. Desde aquele dia, esta memória o povo trazia para dentro da sua vida, para que, à luz desta memória, o povo soubesse responder hoje a essas mesmas perguntas. Tirava daqui, revivia essa memória neste processo para poder continuar caminhando, até que em outro momento, até que outra dificuldade, até que outras perguntas viessem aparecendo, e então o povo buscava de novo essa mesma memória, e com a luz desta memória alumiava as dúvidas, alumiava as trevas em que se encontrava, trazia para cá para descobrir como devia fazer para continuar fiel à memória de Javé e ao seu projeto. E assim caminhava. Mais tarde, de novo, outro problema, outra dúvida, outra dificuldade. O processo foi o mesmo. Por isso que a gente pode dizer uma coisa muito bonita. O Antigo Testamento todo
e até o Novo Testamento, no fundo, é uma grande releitura do Êxodo. Toda vez que o povo caminhando se encontrava em dificuldade, para vencer a dificuldade, para saber o que fazer, reatualizava o Êxodo, buscava essa memória antiga, trazia para dentro de hoje. Nós, que nos chamamos de cristãos, hoje, em 1995, fazemos a mesma coisa. Quando nós lemos essa história, lemos ela para descobrir de que maneira nós, hoje, podemos continuar sendo fiéis à memória de Javé e ao seu projeto, com uma vantagem a mais, que no meio dessa história nós teremos também a memória da cruz e da ressurreição de Jesus. Nós cristãos não nos limitamos a ler somente o Êxodo para buscar no Êxodo a luz para continuar nossa caminhada. Junto com o Êxodo, nós também fazemos a memória constante de Jesus. Porque para nós, já veio. Quem já veio, quem esteve no meio de nós é Jesus. Por isso nós fazemos constantemente a memória de Jesus. Para quê? Para continuarmos hoje sendo fiéis ao seu projeto e à sua memória. Façam isto em memória de mim. Neste processo de fazer a memória, de reatualizar a memória, às vezes, não sempre, às vezes saiu também um livro. Às vezes saiu também um livro. Não só. Muitas vezes não saiu nada. Na maioria das vezes não saiu nada. Ou melhor, na maioria das vezes saiu o que o povo sabia fazer. Cânticos, hinos, coisas curtinhas, bonitas. Livros mesmo, o povo não costuma fazer. Não tem tempo às vezes nem para fazer isso. Mas uma música bonita aqui, a coral, o povo sabe fazer. Uma oração linda o povo produz. E as primeiras páginas da Bíblia, as mais antigas, sabe qual é a página mais antiga da Bíblia? Nós devemos, a página mais velha deste livro todo, não é aquela que está no começo não. Aquela que está no começo foi escrita mais tarde. A mais antiga nós já encontramos no livro do Êxodo, no capítulo 15. Depois vou dizer o versículo, parece que é o 22, não tenho certeza. Depois vou verificar. E é a memória de uma mulher. A primeira página da Bíblia é de uma mulher, da irmã de Moisés, de Miriam, que depois de sair, de atravessar o Mar Vermelho, puxou o pandeiro e começou a cantar: cantemos ao Senhor da glória que por nós sozinho fez batalha, cavalo e cavaleiro no mar precipitou. Este é o refrão antigo, do jeito que o povo faz. Refrão para cantar, para dançar. Essa foi a Bíblia. Começou assim. O Débora, outro canto antiquíssimo, o cântico de Débora. Quando Israel teve mãe antes de ter pai. A gente diz que pai é Jacó, né, o pai de Israel. Mas antes de Jacó já estava lá esse cântico antigo de Débora, a mãe de Israel. Cantado. Alguém depois arrumou esses cantos, juntou essas memórias, escreveu um livro. Nós iremos ver, e já digo isso para você não se assustarem, que às vezes alguma coisa foi escrita da Bíblia justamente para massacrar o povo. Tem página na Bíblia que nós vamos ver, vai ser difícil dizer que é palavra de Deus. Muito difícil. A gente prefere não ler estas páginas porque são páginas. Porque quando a gente fala em povo, e aqui é uma coisa importante, quando a gente fala em povo não fala só nos pobres. Porque se existe pobre, não é porque Deus quer. Por que existe pobre? Vocês fizeram a conjuntura a vez passada, né? Por que existe pobreza no Maranhão? E normalmente quem é que escreve mais? Os pobres ou os poderosos? Poderosos. Olha que isso também na Bíblia aconteceu.
Na Bíblia temos página dos pobres e temos página dos poderosos. Estão lá misturadas junto, assim como está misturada a nossa história. Eu espero que vocês não se escandalizem com isso. Vai ser muito importante descobrir isso, porque a gente vê que a nossa história é feita assim. A nossa história. Quando vocês lembraram a história antiga do Maranhão, lembraram? Nem sempre a igreja esteve junto com os pobres. Teve um momento que a igreja abençoou os opressores, sobretudo na questão dos negros. Teve horas que a igreja disse que era bom que o escravo ficasse quieto, apanhasse, porque assim ficava parecido com Jesus na cruz, depois ia para o céu. E leva a lambada. Por quê? Porque nós somos contraditórios. Porque ninguém de nós é santo. Porque ninguém de nós é perfeito. E se a gente encontra aqui dentro a história, encontra a história assim como ela é, com suas coisas lindas e com suas sujeiras, misturadas no meio. Misturadas no meio. Então a gente disse, mas então, como é que eu faço para saber mesmo o que Deus quer? Eu vou ler um trecho para vocês, aí vocês me dizem se vocês assinariam embaixo, esta é a palavra de Deus. Deixa eu ler um trechinho só para vocês. Não se escandalizem, está na Bíblia. Mas é uma coisa pesada. Deixa eu ver se eu acho. Está aqui, ó, já achei. Para o burro, forragem, chicote e carga. Para o escravo, pão, chicote e trabalho. Faz o teu escravo trabalhar e tu encontrarás descanso. Claro, o trabalho é descanso. Deixa livre as suas mãos e ele procurará a liberdade. Deixa o escravo livre que ele vai fugir. Jugo e rédea dobram o pescoço. Ao escravo, torturas e interrogatórios. Manda-o para o trabalho, para que não fique ocioso, porque o ócio é o pai dos vícios. Essa frase depois a gente escutou muitas vezes. Era dentro do escravo. Emprega-o ao trabalho como lhe convém, e se não obedecer, prende-o no grilhão. Palavra de Deus. Livro do Eclesiástico, capítulo 33. Bom, os protestantes tiram um time dizendo que o Eclesiástico não é livro inspirado. Na Bíblia dos protestantes não está este livro. Então eles dizem, isso aí não é palavra de Deus porque não está na Bíblia deles. Mas na nossa está, e para nós complica a vida. Está lá esse trecho, se o escravo não trabalha direito, tortura, peia nele grilhões. Peraí. E não adianta dizer, não, mas essa era a época antiga. Não, porque teve muita gente que lutou contra isso, está na Bíblia. Quanta outra gente quis romper os grilhões? Lembra o profeta Isaías? O jejum que eu quero é romper os grilhões da escravidão. Então qual é a palavra de Deus? Aquela que diz põe o escravo nos grilhões, ou aquela que diz rompe os grilhões da escravidão? Estão as duas na Bíblia. Eu não quero complicar a sua cabeça, nós vamos ter a resposta com calma durante o curso. Mas eu quero desejar uma coisa importante. Para nós tirarmos a dúvida de tudo isso, nós precisamos de um elemento fundamental. E o que diz São Paulo, o que diz a Bíblia no Novo Testamento, é Jesus Cristo. A palavra de Deus, a palavra que se fez carne, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é este verbo? O verbo quer dizer palavra. O verbo se fez carne. Quem é? Jesus. O único que nós cristãos sabemos ser verdadeiramente a palavra de Deus, mesmo sem ter escrito uma palavra sequer, é Jesus. Então nós teremos que ler a Bíblia toda e botar o facho de Jesus em cima dela. De que lado Jesus esteve na vida dele. Aí vamos entender que quem escreveu que o escravo tem que levar cacetadas e correntes, não estava fazendo o correto.
Foi bom que escreveram isso, porque a gente sabe até que ponto pode chegar quando alguém, em nome de Deus, legitima a opressão do outro. É terrível. E é bom saber que alguém usou o nome de Deus para legitimar a opressão. Mas Jesus Cristo me disse, não. Escravo, não. Todos vocês são iguais. Todos vocês são irmãos. Todos vocês têm que buscar a justiça, a liberdade. E por isso mataram Jesus. E quem matou Jesus foi alguém que tinha escrito antes que o escravo devia apanhar. E não suportou que um camponês de Nazaré chegasse dizendo que não. Que o que Deus queria era outra coisa. E nós que somos cristãos sabemos que o que Jesus disse, isso sim é a palavra de Deus. O que Jesus foi, isso sim é a palavra de Deus. Então nós vamos trabalhar a Bíblia. Vamos trabalhar a Escritura Sagrada para as nossas comunidades. Mas palavra de Deus mesmo é Jesus. E tudo aquilo do Antigo e do Novo que Jesus carregou consigo. Isso aí é palavra de Deus. O que Jesus deixou de lado, nós também pode, mesmo que esteja na Bíblia. É bom conhecer, mas a gente pode deixar de lado. Quando Jesus disse, eu não quero misericórdia, eu não quero sacrifícios, eu quero misericórdia. Não foi ele que inventou essa frase, foi Oséias que já tinha dito isso. Quando Jesus disse isso, estava resgatando o que dizia o profeta Oséias, dizendo o que falou Oséias está certo, contra tudo aquilo que falavam os grandes sacerdotes que queriam bezerros, queriam comida, farinha para engordar a custa do povo. Os sacerdotes não gostaram disso e mataram Jesus. Não vamos esquecer nunca, gente, Jesus não morreu de velho, nem morreu de doença, nem foi o incidente que aconteceu com ele. Jesus foi assassinado. E foi assassinado porque foi chamado de subversivo e blasfemador. E nós hoje somos aqueles que continuam dizendo que aquele rapaz chamado blasfemador e subversivo é o nosso Senhor. E temos que continuar como Jesus, subvertendo e blasfemando, do jeito dele, claro, né? Daquele jeito, para fazer a memória dele. Isso é importante ter presente. E quando se fala em história, se fala em conflito. Nunca a história é de um lado só. A história tem sempre dois lados. Tem Jesus e os discípulos e tem o doutor da lei, no texto que nós lemos antes. A história tem o lado da dominação e o lado dos dominados. Sempre tem isso aí. Nós vamos estudar a Bíblia por quê? Porque na Bíblia muitas páginas são as páginas que vieram do lado dos pobres mesmo. Esse é muito rico, que nos ajuda a ver como é que a nossa memória produziu coisa linda. Mas tem os dois lados. Então, e aqui termino essa primeira conversa com vocês, toda vez que nós iremos ler a Bíblia, a partir de hoje, nós nos perguntaremos qual era o conflito que estava acontecendo. Esta palavra conflito é uma palavra que a gente gostaria de não usar, que é uma palavra chata, né? Fala em briga, fala em contraste, fala... Mas a vida é feita disso. Qual era o conflito que produziu essa página? As páginas da Bíblia, todas elas, gente, não esqueçam isso. Todas as páginas da Bíblia são uma resposta a uma pergunta que o povo tinha presa na garganta. Para conhecer a resposta, é preciso conhecermos a pergunta. Por que a Bíblia é tão complicada de entender às vezes? Vocês já experimentaram, né? A dificuldade de entender a Bíblia, muitas vezes. Tem páginas que a gente trabalha fácil, mas tem páginas que parece difícil de entender. E a gente entende uma coisa e depois vem outro, diz outra coisa, em cima da mesma página e parece que ele tem razão. Aí vem um terceiro, diz outra coisa em cima da mesma página e também parece que tem razão. Na verdade, a gente fica numa confusão braba. Por quê? Porque a gente está lendo as respostas sem conhecer a pergunta. E aí então a gente interpreta como quiser. Vamos fazer um exemplo. Eu posso dizer uma frase assim: precisam 2 horas
E aí você vai interpretando. O Sandro queria dizer que precisava 2 horas para fazer um bom assado de panela. O outro disse não. O Sandro disse que precisava 2 horas, era para ir de cá até lá. Aí veio o terceiro e disse não. O Sandro, quando falou que precisava de 2 horas, ele estava entendendo. E aí cada um vai puxando, porque ninguém sabe qual era a pergunta a qual o Sandro respondeu: precisam 2 horas. Entende? A mesma coisa é a Bíblia, a gente lê a resposta aqui. Mas quando alguém escreveu essa resposta, qual era a pergunta que estava no coração do povo? É preciso, para entender qual foi a mensagem do Êxodo, que se tornou tão importante, para entender esta palavra Javé, que é a palavra central da Bíblia, porque o próprio Jesus quer dizer Javé salva. A palavra Jesus quer dizer Javé salva. Tem um nome Javé no nome Jesus. Para entender o que significou quando o povo disse: agora eu sei que o meu Deus é Javé, eu tenho que saber qual era o conflito que gerou, que produziu esta reflexão toda. E aí nós temos que buscar razão lá longe, nas coisas que o povo foi lembrando, para clarear esta memória de Javé. Então o que eu vou fazer agora é iniciar, não vou terminar hoje, amanhã vamos continuar um pouco isso, porque esta é a lição central. Só vou iniciar um pouquinho a construir o conflito que produziu a reflexão da qual saiu essa grande palavra que é: o nosso Deus é Javé. Este é o meu nome com o qual vocês me recordarão de geração em geração. Temos que buscar a raiz mais antiga. Quando o povo fez essa memória, buscou sua raiz mais antiga no pai deste povo, aquele que é considerado a raiz do povo de Israel, que é Abraão. Abraão, o nosso pai na fé, como dirá São Paulo 2000 anos depois. Abraão, que é o pai deste povo: de ti sairá uma nação grande como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar. Lembra essa frase, né? De ti sairá. Bom, vamos tentar conhecer um pouco de perto Abraão, no que significa a sua maneira de se relacionar com Deus e com a vida. Eu gostaria que alguém de vocês lesse para nós todos o livro do Gênesis, no capítulo 12, de 4 a 9. Agora vamos só ver um pouco que informações de vida de Abraão nós temos nesse texto. Tem uma frase que eu acho importante, e vocês lembraram, que diz: de acampamento. Aí em acampamento. Em acampamento. O que quer dizer que quem é que vive de acampamento em acampamento? Tem outra coisa importante. 3 vezes usa a palavra tendas. Levantou suas tendas e foi para. Diz: Abraão tem casa? Não. Abraão tem tendas. Abraão tem terra? Não. Não. Abraão Nem promessa vai. de ganhar uma terra. Tem uma promessa, mas a promessa ainda está longe de ser conquistada. É uma promessa, mas ele vai de acampamento em acampamento. Nós podemos tirar uma pequena conclusão muito simples. O grupo de Abraão, do ponto de vista social, o grupo de Abraão era um grupo de nômadas. Quem é o nômade? Pessoa O nômade sem morada é aquele- definida.
que não tem morada definida. Qual é a fonte de vida de Abraão? Abraão trabalha em quê? Lembra o que levou consigo Abraão? Levou consigo suas ovelhas, seus animais. Quer dizer, Abraão é um nômade, Abraão é um pastor. Essas são as informações sociológicas que não vem desse pequeno texto. Mas uma coisa muito interessante. Qual é a família de Abraão? Diz que vai Abraão, que foi Sarai, a mulher dele, que foi Ló, sobrinho dele, e que foi, aí usa a palavra escravo, não é correta, o pessoal que estava junto com ele. Quer dizer, não é uma família como pensamos as nossas famílias hoje, que é marido, mulher e filhos. É uma família muito mais ampla. É uma família grande. É uma família chamada patriarcal. Abraão é o chefe, não é chefe de uma família, é chefe de um grupo grande. Todo por em grupo de gente que tem parentesco entre si. Do ponto de vista social, este grupo se chama de clã. Um clã é um grupo de gente que tem ligações de sangue, tem parentesco de sangue, mas é maior do que a pequena família, pai, mãe e filhos. Tem o avô, tem os sobrinhos. Daí a famosa questão, por exemplo, que a palavra irmão em hebraico não quer dizer irmão no sentido nosso, mas é quem é o irmão? O irmão é um membro do clã. Quando fala dos irmãos de Jesus, o Evangelho, não é necessariamente que se fale de irmão de sangue. São os membros da família, do clã. Entre eles são irmãos. Aliás, esta foi a palavra que os primeiros cristãos usaram. Paulo chamava de irmãos, os que se reuniam ao redor da mesma mesa. Temos uma mesa em comum, pertencemos ao novo grupo, por isso somos irmãos ao redor da mesma mesa, o mesmo clã de Jesus. Não é? Tá. Mas aqui a coisa interessante é a questão do altar. Repararam que 3 vezes está dito Abraão construiu um altar. Aonde é que Abraão construiu? O altar é o lugar de Deus, não é? Se supõe, é o lugar sagrado. Aonde é que Abraão constrói o lugar sagrado? Aonde é que Abraão ergue o altar? Aonde? Perto de quê? Bora ler os versículos. Perto de que Abraão levantou um altar? 12, versículo 6. Abraão atravessou a terra até o lugar santo de Siquém, no carvalho de Moré. 3, versículo 18. Com suas tendas, Abraão foi estabelecer-se no carvalho de Mambré, que está em Hebron, e lá construiu um altar. Toda vez que Abraão constrói um altar, tem uma árvore grande perto. Interessante. A palavra carvalho é uma tradução para o português que não é muito perfeita. Porque em hebraico a palavra usada quer dizer somente árvore grande. Aí pode ser qualquer uma. Se aqui no Maranhão não tem carvalho, escolhe lá uma outra árvore grande. Um problema interessante. Altar quer dizer lugar sagrado, lugar ao redor do qual vai se reunir a família para fazer sua celebração, perto de uma árvore grande. Por quê? Por quê? Será que é a sombra que interessa? Associar a figura de Javé? Vamos ver, por que associado? Claro que é associado porque senão o altar se associa a Deus. Mas por que justamente uma árvore grande?
De que é sinal uma árvore grande? De vida, a geração dele. De fertilidade, de água. Você já viu árvore grande quando não tem água? Não. Onde não tem água, você tem a sarça. Lembra? Vamos contar depois a sarça ardente mais tarde. Onde não tem água, você não tem árvore grande. Árvore grande é sinal de água. Água é sinal de pastagem. Pastagem é sinal de fartura para um pastor. Se tem árvore grande, tem capim. Tem capim bom. Se tem árvore grande, tem água. Tem água em abundância. Árvore grande não cresce no sertão. No sertão é o mandacaru. Árvore grande é onde tem rio. Como árvores plantadas na beira do rio. Lembra o Salmo primeiro? Árvore grande é sinal de vida para um nômade como Abraão. Ele sabe, quando ele enxerga uma árvore grande, que lá ele pode levar suas ovelhas, porque lá vai ter pasto para suas ovelhas comer, e ele vai poder viver da abundância que as ovelhas vão lhe dar, do leite da ovelha, da lã da ovelha, da carne da ovelha. Sua família vai poder se alimentar, vai poder vestir, vai poder se sentir bem. Onde tem árvore grande, lá ele pode levar sua ovelha. Se não tiver árvore grande, o pastor não vai levar, porque você vai encontrar capim seco, que não vai dar coisa nenhuma, as ovelhas vão morrer de fome e ele também vai morrer. Por isso, Abraão associa, o nômade associa a vida, associa a Deus, porque é Deus o dono da vida, com a árvore grande. Aonde está a árvore grande, onde está o carvalho, Abraão constrói seu altar. Ele celebra o Deus mantenedor da vida. O Deus de Abraão, aqui chama de Javé, mas isso é escrito depois. Em outro texto ficará claro, o Deus de Abraão é El Shaddai. El Shaddai quer dizer Deus dos lugares altos. Deus dos lugares altos, das colinas, das montanhas, onde cai muito orvalho, onde o clima é mais fresco, onde você pode viver melhor. Abraão vai no Monte Hebron vai no Monte Ebal colocar sua tenda, até que der. Quando não der mais, ele vai procurar outro acampamento, vai juntar sua tenda, vai destruir o altar que já não lhe serve mais, vai até encontrar outra árvore grande, e lá ele vai juntar umas pedras, erguer de novo o altar, sentar suas tendas, colocar sua família, pôr as ovelhas para pastar, neste ciclo constante que é a vida do nômade. Quem é Deus para Abraão? Deus é aquele que garante a vida. A vida deste clã, deste grupo que está às margens. Abraão não é poderoso. Abraão não tem terras. Abraão não tem um trono como vai ter Faraó. Abraão vive às margens do conflito. Os poderosos brigarão entre si. Abraão fica de lado. Ele é nômade. Quando aperta, ele vai para outro canto e pronto. Lembram a briga entre Abraão e Ló? Lembram dessa história? O pasto era pequeno para um clã que estava se tornando grande. E Abraão e Ló vêm em discussão. Qual é a solução do nômade? Se fossem camponeses, iam brigar para botar a cerca. Não é assim que faz camponês? Como é que resolve o nômade? Diz: olha, companheiro, se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. E se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Não há conflito. Se resolve facilmente. Ló vai no rumo da planície, Abraão se manda no rumo da montanha. Encontra lá, no lugar Hebron, o carvalho de Mambré, vai fazer seu altar e lá ele vai viver. Não vai dar mais para lá. Vai ir para Gerar, vai descer para Bersabeia, vai andando por essa terra toda. Este é o primeiro grupo que passa a fazer parte da raiz da história do povo.
O nosso povo tem como uma de suas raízes o grupo de um pastor nômade, sem muitos recursos, procurando um lugar onde poder parar com suas ovelhas, claro, onde há uma árvore grande. Lá ele está. Debaixo dessa árvore grande vão sentar os 3 que vão visitar Abraão. Lembra a história daqueles 3 que visitam Abraão? E Abraão que diz para Sara: Sara, arruma uma coalhada, mata um carneirinho, vamos dar de comer para os amigos. Como essa hospitalidade típica do nômade, que sempre respeita o forasteiro que caminha, porque ele é um que caminha sempre. E Abraão diz: sentem aqui que Sara já vai arrumar um almoço para vocês. E fica conversando. E quando Sara faz sinal, olha, está pronto. E Abraão vai, pega lá, carrega o carneirinho, a coalhada, um pouco de pão e come junto com a turma. E no fim os 3 dizem: Sara, a tua mulher, o ano que vem vai estar com o neném no colo. E Sara, que está escutando lá de trás da cozinha da tenda, que começa a rir. Assim, não sabe o que eu posso, eu sou estéril. E o pessoal aqui diz: Sara, você riu. Não, eu não ri nada. Escutei, não sei nada. Não sei de nada. Não, você riu. Não ri não. Olha, você riu sim. E você vai ter um filho. E quando você terá que dar o nome a esse filho, você vai chamar de Isaac. E sabe o que é Isaac em hebraico? Risadinha. Risada. Porque você riu. Vai chamar seu filho de riso, sorriso. Isaac, muito bonito. Ele riu. Mas Isaac, diz a Bíblia, é filho de Abraão. Mas será que é mesmo? A Bíblia conta, a Bíblia vai, quando alguém depois contou a história do povo, juntou todas as peças dentro de uma mesma família. E vai dizer que Isaac é filho de Abraão. Mas se a gente for ler com atenção a Bíblia, a gente descobre que Isaac representa um outro grupo. Pode até ter sido parente de Abraão, mas é um grupo completamente diferente. Vamos dar uma olhada? Procura lá a Bíblia. Livro do Gênesis, no capítulo 26. Gênesis, capítulo 26, versículo 12. É diferente a história de Isaac, não é diferente? Isaac é nômade. O que Isaac é? O que Isaac é? Semeou naquela terra, lavrador. Isaac já não é mais um nômade que vai procurando a melhor pastagem para as suas ovelhas, conforme a natureza dá. Isaac é alguém que já diz: não, eu vou plantar. E a gente que estuda história sabe que do nomadismo para a agricultura passaram muitos e muitos e muitos anos. Não pode ser de pai para filho. Mas isso pouco importa. Às vezes me perguntam: Sandro, mas aconteceu isso? Eu vou responder para vocês: olha, gente, eu não estava lá para ver o que aconteceu. O importante é como depois alguém contou a história. No fundo é a mesma família, só que é uma realidade social diferente. Abraão é nômade, Isaac é agricultor. Abraão não tem terra, nem faz questão de ter. Diz: tu vai para a esquerda, eu vou para a direita. Isaac, ele quer uma terra. Agora, você sabe me dizer o que é que Isaac semeou naquele ano? Para recolher no mesmo ano 100 vezes mais? Vocês são lavradores, bora adivinhar, isso é fácil. O que você planta e recolhe no mesmo ano? Feijão, arroz, milho, o cereal. Isso é muito importante, gente. Evidentemente, Isaac não está plantando uma mangueira, que não vai colher no mesmo ano. Se você planta e colhe no mesmo ano, e colhe 100 vezes mais no mesmo ano, é porque você plantou algum cereal. Claro que não foi nem o milho, nem o arroz, no caso de Isaac. Naquela terra não era isso, era o trigo. É importante, gente. Todas as chamadas civilizações
nasceram ao redor de um cereal. Aqui na América Latina foi o milho. Os índios antigos, os maias, os astecas, esses índios antigos da América Latina eram os impérios do milho. Se você vai na Ásia, pega China, Japão, lá era o arroz. E nessa região aqui, ao redor do mar Mediterrâneo, onde havia essa terra chamada Terra de Israel, o cereal que mais era produzido era o trigo. Por isso que na Bíblia se fala muitíssimo em pão, porque era a comida mais comum, como aqui é o milho, que é cuscuz, é canjica. Quantas coisas você faz de milho? É uma inumeridade de coisas. É milho verde, e lá era o trigo, a mesma coisa. E era massa, e era polenta, e era diferentes formas de coisa. Muito bem. O cereal. Qual é a diferença básica do nômade para o agricultor? Que o nômade vai atrás da água. O agricultor precisa trazer a água para a terra dele. Porque se não tiver água nessa terra, adianta eu plantar, não sai nada. Não é verdade? Então o que é que faz o agricultor que nunca fez Abraão e que vai fazer o nosso amigo Isaac? Interessante. É cavar poço. Se você lê a história em seguida, você vê que os filisteus ficaram com raiva desse cara que começou a ficar rico. Por que fica rico com cereal? Bora pensar, por que fica rico com cereal? Na época era muito comum. Sim, mas por que você pode dar valor ao cereal? Por que tem valor? Porque guarda e vende quando tem bom preço. Aí. A outra, se você colhe da natureza, você tem que comer quando amadurece. Vamos supor que você vai juntando cachos de banana, ou você come na hora ou você joga fora. Mesma coisa um girimum. Quer dizer, você come na hora, quando está maduro, ou se espera um pouco, tem que jogar fora. O cereal tem a grandíssima qualidade que você pode armazenar. Quer dizer, armazenar. Esta é a grande vantagem do cereal. Se chama justamente assim de cereal, porque tem a cera ao redor, que permite que você guarde no armazém 1 ano, 2 anos, esperando a safra, esperando a época melhor para vender, esperando a hora certa para vender. Não somente, mas com o cereal você precisa de pouca terra. E em pouca terra você produz muito. Quando você planta arroz, você precisa menos terra que se você tiver que plantar mangueiras. Que o arroz, uma espiga de arroz, uma espiga de milho ocupa pouquíssimo espaço. Então em pouca terra você produz uma quantidade muito maior, você explora muito melhor a terra, e sempre quando você planta cereal, você produz mais daquilo que você come. Sempre. Sempre sobra para guardar e para vender. Quer dizer, o produto vira mercadoria. Aí vem agregado o valor monetário, o dinheiro, a riqueza. Por isso que Isaac plantou, se tornou rico, muito rico, até ser extremamente rico. Não vamos pensar a rico, poderoso. Mas o agricultor em relação ao nômada é riquíssimo. Mas Isaac era filho ou não de Abraão? Isso eu não estava lá para ver. A Bíblia vai, eu vou dizer porquê depois, um dia eu vou dizer para vocês, a Bíblia depois contará como se fosse de pai para filho. Eu prefiro falar de grupos diferentes. Um grupo nômade, um grupo agricultor. Todos estes são as raízes do nosso povo. No fundo somos a mesma família. A senhora não é minha irmã em Jesus Cristo? Quer dizer, a família do povo é a mesma. Agora, foi mesmo família biológica, podemos dizer que... Mas também não interessa para nós. Não é este o problema, se era filho ou não filho de Abraão. O problema é ver que aqui temos um grupo de nômades e agora temos um grupo de agricultores. Só que quando você muda de profissão, o próprio lugar de Deus muda. Isaac não vai mais procurar uma árvore grande para construir um altar, não. Isaac vai construir o altar dele na beira do poço.
Aquilo que nos interessa agora não é tanto saber se Abraão é pai de Isaac ou não. O que nos interessa é ver como no momento que um nômade deixa de ser nômade e vira agricultor, o próprio Deus muda de lugar. Entendam bem? Quer dizer, a árvore grande já não é mais tão importante assim para o agricultor. O que interessa para o agricultor é o poço na terra dele, do qual ele pode puxar a água para regar a terra. Então o poço passa a ser um lugar importante. O poço passa a ser protegido. A briga entre os filisteus e Isaac, depois vocês vão ler se quiser esse capítulo 26, é bonito. Qual é a briga entre os filisteus e Isaac? Isaac cava um poço, chegam os filisteus, tapa o poço. Isaac muda de lugar, desce mais um pouquinho para o sul, cava outro poço. Chegam os filisteus que querem a terra dele, tapa o poço de Isaac. Isaac vai mais à frente um pouquinho, cava outro poço. Chegam os filisteus, tapa o poço do pobre do Isaac. Até que Isaac... Não temos mapas aqui, né? Mapas bíblicos não temos. Pena. Vou fazer o mapa, é rápido. O mapa da Palestina é fácil. Aqui estava Abraão, em Hebron. Isaac cavou seu poço aqui. Os filisteus taparam, os filisteus moram deste lado. Taparam esse poço. Isaac veio para cá. Cavou mais um poço, tapou de novo. Isaac veio mais para cá. Cavou mais um poço, tapou de novo. E aí adiante. Isaac foi até chegar, aqui era o deserto. Lembra do deserto? Isaac cava o poço aqui, em Bersabeia. Bersabeia é a última localidade que ainda tem água, depois disso não tem mais. Quando até que enfim ele cava um poço aqui, os filisteus já não se preocupam mais com este último poço, tá? Pode ficar aí. Está mesmo lá no cantinho, né? Pode deixar aí. E aí diz a Bíblia, sempre nesse capítulo, cavou o poço, fez a paz com os filisteus, decidiu de não brigar mais. Conclusão. Ali ele construiu um altar e invocou o nome de Javé. Ali ele armou sua tenda. Os servos de Isaac cavaram o poço. Está vendo? Tem um poço, até que enfim este poço é meu. Ninguém mais vai me brigar por esse poço. Esse poço é meu, quer dizer, essa terra é minha. Então aqui eu ponho o meu altar. Aqui eu invoco a Javé. Porque deste poço eu vou tirar vida. A partir deste momento, gente, vai ter tanta coisa acontecendo na beira de um poço. Todos os casamentos mais importantes nasceram na beira de um poço. Aonde é que Eliezer encontrou Rebeca, que vai ser a mulher de Isaac? Aonde encontrou? Na beira de um poço. Aonde é que Jacó encontrou Raquel, mulher dele? Na beira de um poço. Aonde é que Moisés encontrou Séfora, a mulher dele? Poço, gente, não é só lugar de água. Poço é vida. Poço é encontro. Poço é lugar onde todos se encontram. Poço é lugar... Parece rio. Estava dizendo a mesma coisa. Na minha terra, Amapá é rio. Aí todo mundo está assim, mais cedo ou mais tarde se encontra na beira do rio. Ou é para tomar um banho, ou é para lavar a roupa, e lá a conversa vai, os namoros nascem, as famílias crescem. Não é assim que acontecem as coisas na vida da gente? O poço, para nós hoje, um poço é simplesmente um poço. Buraco que sai água de baixo. Naquele momento o poço é lugar de encontro, é lugar de vida. Sobretudo aqui, quando estamos na beira do deserto. Quando tem um poço na beira do deserto, lá tem a vida. Mais do que a famosa árvore grande do templo de Abraão. Por isso que ao redor do poço nasce toda uma cultura. As mulheres que vão levar as ovelhas para beber no poço, enquanto os homens plantam a terra, as mulheres levavam a ovelha para beber no poço. E lá eles se encontram, e lá conversam, e lá vai o moço olhando a mulherada toda.
essa mulher eu adoro, gosto dela. Aí começa aquele papinho. Que lindo, que lindo. Mudou de lugar. Deus mudou de lugar para continuar sendo o mesmo, o mantenedor da vida. O mesmo Deus de Abraão é o mesmo Deus de Isaac. Os dois são Deus mantenedor da vida do pobre. Garante a vida do pobre. Para continuar garantindo a vida, esse mesmo Deus muda de lugar. Ontem estava na árvore, hoje está no poço. A riqueza do cereal vem do fato que pode ser armazenado e por isso transformado em mercadoria de valor que você pode usar para trocar, para comprar outra coisa, etc, etc, etc. A riqueza do cereal é o armazém. Agora, quando você tem o armazém, começa a aparecer um pequeno complicador na história. Você vai ter que pedir para alguém que até ontem era camponês, para deixar de trabalhar no campo, para servir de guarda do armazém. Porque se você armazena seu cereal e não o defende, se você cava seu poço e não o defende, amanhã outro vai poder saquear seu armazém, roubar seu poço, tapar seu poço. Essa é uma coisa importante. O primeiro edifício que o camponês constrói para poder garantir seu bem-estar é o armazém. Mas imediatamente ele vai ter que botar um administrador que tenha a chave do armazém e que seja capaz de registrar quem é o camponês que trouxe quantas sacas de trigo cada um, porque não é cada camponês o seu armazém. Um armazém já vai servir para várias famílias. Ao redor do armazém, o camponês vai ter que juntar sua família com outra família para poder aproveitar do mesmo armazém. Tu não vai construir um armazém cada um. Eis daí que se junta o clã com outro clã, com outro clã. Ele se junta, clã, se juntam eles, e ao redor do armazém sai a famosa tribo. Nós leremos na Bíblia quantas vezes as tribos de Javé, as tribos de Israel, as 12 tribos. O que é a palavra tribo? Tribo é a união dos diferentes clãs ao redor de um mesmo armazém. São clãs que decidem se juntar para administrar juntos suas riquezas, administrá-la e protegê-la. Vai precisar de gente que até ontem era camponês comigo, que vinha na roça trabalhando com a enxada, e que tu vai dizer: companheiro, agora você não trabalha mais com a enxada porque preciso de você para tomar conta do armazém. Então ele vai largar a roça e vai tomar conta do armazém. Como é que ele vai comer se ele largou a roça dele? Ele vai ter direito de puxar do armazém uma porcentagem para ele poder comer. Então, vamos supor que de cada 10 sacas que eu ponho no armazém, meia saca é para o guarda que está tomando conta do armazém. Começa a aparecer o dízimo, começam a aparecer estas coisas, para dar de comer a quem não produz mais. E começa a diferenciar o produtor, que produz comida, e aquele que come sem produzir. E é este que come sem produzir, você entrega uma chave, você entrega uma espada, aí começa a se achar poderoso. Esse que foi colocado como empregado nosso para tomar conta do armazém, aos poucos passa a achar que ele é o dono do armazém. Sobretudo quando no ano que vem
tiver muita seca e o teu campo produzir pouco. Aí você precisa chegar lá no armazém e vai ter que negociar com quem tem a chave do armazém. Aí começa o conflito. Junto do armazém, que é o primeiro edifício público, o segundo edifício público qual é? É o quartel. Desde sempre, gente, isso ponham na cabeça, desde sempre o quartel serviu para proteger o armazém, ainda hoje. O exército nunca defende seu interesse. Experimente você fazer uma greve e vão mandar lá o exército contra os petroleiros. Viram? Para defender o armazém, não para defender o povo. Quando o povo ameaça de tomar o armazém, aí o exército baixa. Que o quartel serve para defender o armazém. Desde sempre. Mas tem mais uma coisa que eu gostaria que vocês entendessem bem. É um pouco complicado, mas me acompanhem. Vamos voltar ao clãzinho de Isaac, que tinha o seu poço. Ah, bonitinho. E aqui tinha o seu Deus, Javé. Só que a riqueza de Isaac depende do poço dele, sim. Mas agora depende também do armazém. Cada um destes clãs tinha o seu lugar sagrado. Ou era o poço, ou era a árvore, era outro lugar sagrado. Mas todos eles têm em comum o armazém. De onde é que está saindo a vida agora? Não é mais só do poço, mas é do armazém. Lá que está a mercadoria. Lá que está a riqueza. Riqueza é o que você tem a mais daquilo que você precisa para viver. Essa é a riqueza. Enquanto você tem o que você precisa para viver, você não é rico. Na hora que você tem a mais daquilo que você precisa para viver, você começa a ser rico. Pode ser pouco rico, ou pode ser muito rico, mas tem mais daquilo que você precisa. A riqueza não vem do poço. Do poço vem o trigo. A riqueza vem do armazém. Então este passa a ser o lugar da vida. Junto com o quartel, o terceiro edifício será o templo. Armazém, quartel e templo sempre estarão juntos. São Luís é uma cidade antiga, não é? O que é que tem dentro da cidade velha de São Luís? Junto. Tem o armazém, o templo e o quartel. Quando vieram os portugueses e em Belém fizeram uma fortaleza, não sei também se tem em São Luís, não é? Em Belém tem uma fortaleza, dentro da fortaleza o que é que tem? O armazém, a catedral e o quartel. Está sempre junto. O templo passa a ser o lugar aonde todos os clãs vão se dirigir para celebrar o Deus comum a todos os clãs. Deu para entender, gente? É meio complicado isso, nós temos uma outra mentalidade hoje. Mas façam um esforço de entender. Não basta mais, continua o poço de Isaac, mas o poço de Isaac já é, digamos, um Deus de segunda categoria. Entende? Continua a árvore de Abraão. Agora, o lugar do culto, aonde todos os clãs, 3 ou 4 vezes por ano, vão se juntar para fazer suas festas, suas celebrações, vai ser o templo. Justamente quando o povo vai no templo? Na festa da colheita do trigo, na festa da safra da uva, nessas grandes festas onde o produto novo era trazido para o armazém, o velho era comido entre todos, passava 7 dias comendo adoidado, até torrar o velho que estava no armazém para poder encher o novo,
E a celebração de Deus sempre foi ligada à fartura do armazém. Até aqui tudo bem. Até que aparece um dia alguém que diz: em nome de Deus, e com esta espada, esse armazém é meu. Aí complica tudo. Estas pessoas destacadas para administrar o armazém, estas pessoas destacadas para servir no quartel, estas pessoas destacadas para ministrar no templo, porque antes era o próprio Abraão que no altar dele fazia a celebração com a família dele. Não precisou de ter alguém especificamente para o serviço desse. Antes era Isaac que no altar do poço dele fazia seu culto. Mas agora não, agora tem uma pessoa ou várias pessoas específicas. Tem o sacerdote, tem o sacristão, tem o coroinha, e todos esses têm que comer. E comer do mesmo armazém. Aos poucos, esse grupo aqui acaba se apoderando do armazém. Quem tem a chave vai construir o último edifício, que será o palácio. Que é a sua casa grande, que é a casa do patrão. Vai pegar umas pedras e vai construir ao redor disso um muro. E nasce pela primeira vez a cidade. A cidade, não, quando falamos em cidade, por favor, não vamos pensar em São Luís. Hoje, com o mundo industrial, misturou tudo. Os operários também estão na cidade. Mas antigamente, quando na Bíblia você vê falar em cidade, você tem que ter claro: cidade é um muro. Aliás, a palavra cidade em hebraico tem o mesmo radical da palavra muralha. A cidade é um muro que defende e protege um armazém, um templo, um quartel e um palácio. Esta é a cidade. Afora da cidade está a roça. Na roça se produz. O produto da roça é levado para a cidade. Este vai ser o conflito que vai estar por baixo da Bíblia toda. O conflito que é como se chama, o pano de fundo da Bíblia toda, é o conflito campo-cidade. Não como hoje, entende? Campo-cidade, um campo produtor dominado pela espada da cidade, pelo quartel, pelo templo, e em nome da espada e em nome de Deus, esse campo é obrigado a levar mercadoria para a cidade, e o camponês produz, mas não come o suficiente. Na cidade não se produz, mas come tudo que o camponês produz. Esta passagem da roça para a cidade, obrigatória, vai se chamar com um nome que você na Bíblia vai encontrar muitas vezes. Eu vou escrever aqui para você lembrar depois. Tributo. O que é o tributo? O tributo é a parcela que o camponês é obrigado a pagar para a cidade, e que é extorquido pela força das armas e até em nome de Deus. Eu queria ver como funcionou isso aqui com vocês. Essa iniciativa, que no começo foi uma iniciativa que o camponês realizou para melhorar sua condição de vida, depois o tiro saiu pela culatra. Ele deu tanto poder a quem administrava o armazém, a quem defendia o armazém, a quem rezava no templo do armazém, que esses com tanto poder acabaram controlando o armazém. E o camponês, no lugar de ser
o usufruidor do armazém acabou sendo o grande pagador do armazém. De cá para lá vai ser o conflito da Bíblia toda. Um dia vão perguntar a Jesus se é permitido pagar o tributo a César. Eu vou explicar esse texto mais tarde, que qual foi a resposta de Jesus. O tributo é a forma de opressão do campo por parte da cidade. Quando Josué conquistará a terra prometida, e você lê na Bíblia a ordem de Deus, Josué destrói a cidade, a gente pode ter a cabeça da gente de hoje e pensar que Josué fez um massacre matando milhões de pessoas. Não. Na cidade só havia mesmo os poderosos. A cidade é o lugar do poder. Isso por muitos séculos, até chegar 200 anos antes de Cristo. Aí mudará um pouco as coisas. Mas a cidade será o lugar. Por isso que quando tu vai ler o profeta Sofonias, ele vai dizer: você encheu a sua cidade com o sangue dos camponeses. Você encheu o seu armazém de sorprusos. Quantas vezes os profetas vão gritar contra essas cidades opressoras, cheias de violência? Esta é a cidade. A cidade é a classe dominante. Hoje não. Hoje na cidade você tem os dominadores e tem os dominados. Tem os ricos e tem os pobres. Vai nas periferias, tem gente lascada na maior dificuldade na cidade. Hoje, antigamente não. Antigamente dentro da cidade, dentro dos muros, haviam estes grupos poderosos que controlavam o armazém e com isso as riquezas. Fora da cidade, no campo, havia o trabalhador. O trabalhador que era, vocês lembram, tributário. Eu coloquei a palavra tributo. Uma parte da produção do campo era obrigatoriamente levada até a cidade para encher os armazéns dos poderosos. Vamos crescer na reflexão. E os que não concordavam com este sistema, os que não aceitavam de pagar o tributo, os que não queriam se sujeitar a essa dominação da cidade sobre os camponeses, estes aí quem eram? Os escravos. Não, os escravos estão aí dominados. São os que não querem ser escravos. Os que se recusam de ser escravos, os que lutam contra isso. Vou botar uma palavra aqui muito importante. Muito, mas muito importante. É a palavra Hebreus. Hebreus. Na língua antiga, Hebreus quer dizer... Não. Não façam confusão de coisa com coisa. Abraão é uma coisa, hebreu é outra coisa. A hebreu quer dizer marginal, quer dizer bandido, quer dizer assaltante, quer dizer gangue, tudo que não presta. Isso é muito importante ter claro. Hebreu não é um povo, hebreu não é uma nação, tá? Isso é importante porque às vezes nós fazemos uma leitura muito nacional da Bíblia e não funciona. Pensamos que hebreus era uma nação. Não, senhor. Hebreu não é uma nação. Hebreus são as vítimas deste conflito, aqueles que não se sujeitam a trabalhar para enriquecer a classe dominante, e que são escorraçados pela classe dominante, que são perseguidos, procurados pela polícia. Por quê? Porque eles vivem tentando saquear o armazém.
porque eles assaltam as caravanas que levavam as sacas de trigo de um lugar para outro. Por isso que na Bíblia o hebreu a si mesmo nunca se chama de hebreu. Você pode ler, mas quando o hebreu fala de si mesmo, ele diz, eu sou israelita. Ele não diz eu sou hebreu, porque hebreu dizia eu sou vagabundo. Quem chama hebreu, os hebreus, são os dominantes. É o faraó que diz, matem os filhos dos hebreus. As mulheres dos hebreus são mais fortes do que as nossas. Isso é quando se conta a história deles. E quando Moisés fala com o faraó, aí com o maior orgulho diz, Javé, o Deus dos hebreus, veio falar conosco. Esses hebreus que eram taxados de vagabundos, de assaltantes, de bandidos, de ralé, de gente, têm orgulho de dizer, Javé é o Deus dos hebreus. E uma coisa é hebreu, outra coisa é Israel. Hebreu não é uma nação, isso é importante termos claro, porque senão a gente lê a Bíblia e faz uma confusão braba, misturando como se fosse a mesma coisa. Não, hebreu é os excluídos de hoje, os que não conseguem se estar dentro deste sistema de dominação. Estes são os hebreus. Quem é José do Egito? Acho que isso aqui é importante também ter claro para entender bem esta página. José pertence a este grupo aqui, no começo. José é filho de camponês. José é filho de Jacó, lembra? Se bem que ele, nos sonhos dele, sempre sonhou ser algo mais do que os outros, lembra? Ele sonhava de ser o sol e as estrelas todas, sonhava de ser o feixe de trigo maior, né? Tinha um pouco essa pretensão, José, de ser algo mais que os outros. Sei que isso produziu um conflito dentro da casa de José, entre ele e os irmãos dele. Conhecem a história toda, né? Este conflito leva José a ser expulso do campo, vendido a uns escravos, a uns que passam pelas caravanas, e levado para a cidade. José chega na cidade como escravo, como prisioneiro. Não chega na cidade como classe dominante. Mas lá na cidade, ele tem um conjunto de aventuras pelas quais, justamente por saber manejar muito bem a sabedoria, José vai chegar ao topo da sociedade. José vai ser o administrador do armazém. Vocês conhecem a história, aquele famoso sonho do faraó. Eu estava lá na beira do rio, quando vi sair do rio 7 vacas cevadas, gordinhas, bonitas. Depois vi sair 7 vacas magras, feias. Lembram a história, né? Depois eu vi 7 espigas de trigo, dessas bem graúdas, cheias de grãos. E vi 7 espigas mirradas, que não tinham nada. Eu não entendi este sonho. E aí José passa a ser o que conhece a explicação do sonho. São 7 anos de fartura, que serão seguidos por 7 anos de fome. E o fato que você sonhou 2 vezes, quer dizer que vai começar já já. E o conselho de José, eu quero que vocês escutem. Depois de ele ter interpretado o sonho, o conselho de José. Deixa eu pôr o óculos do céu aqui. Estamos no capítulo 41 do livro do Gênesis. Vamos procurá-lo junto. Gênesis 41 ao versículo 33. Vejamos qual é o conselho que José dá ao faraó. Agora, faraó escolha um homem inteligente e sábio e o estabeleça sobre a terra do Egito. Que o faraó haja e institua funcionários na terra,
tome a quinta parte dos produtos da terra durante os 7 anos de abundância, e eles reúnam todos os víveres desses anos bons que vêm e armazenem o trigo sob a autoridade do faraó, coloquem o trigo nas cidades e o guardem. Esses víveres servirão de reserva à terra para os 7 anos de fome que se abaterão sobre a terra do Egito, e a terra não será exterminada pela fome. Essa é a sugestão de José. Escolhe administradores espertos, e sobretudo, que seja responsável, que cobrem 20% da produção, uma quinta parte, 20%, e tragam para os armazéns, e vamos botar nos armazéns para os anos que tiver fome. Isso teria funcionado perfeitamente se depois dos 7 anos de fartura os armazéns fossem liberados para o povo. Não foram. O conselho de José faz com que José suba no grupo. Este conselho é o conselho do José escravo, que saiu da prisão e deu ao faraó a sugestão. Mas em cima desta sugestão, conta a história, diz: o conselho agradou ao faraó e a todos os seus oficiais. E faraó disse aos seus oficiais: encontraremos um homem como este, em quem esteja o Espírito de Deus? Então faraó disse a José: tu serás o administrador do meu palácio, e todo o meu povo obedecerá às tuas ordens. Só no trono eu serei o primeiro. Quer dizer, faraó é o primeiro, José é o segundo. E faraó tirou o anel de sua mão, o colocou na mão de José, revestiu com veste de linho fino, lhe pôs no pescoço colar de ouro, o fez subir sobre o melhor carro que havia depois do seu, e gritava-se diante dele: abrek, que quer dizer atenção, está passando uma autoridade. Assim ele foi colocado acima de toda a terra do Egito. Eu sou o faraó, disse ele, mas sem a tua permissão ninguém erguerá a mão ou o pé em toda a terra do Egito. E o faraó impôs a José o nome de Safanet-Fanek. Ele deu como mulher Azenet, filha de Putifar, sacerdote do deus On. E José saiu a percorrer o Egito. Tinha 30 anos, como Jesus depois tinha 30 anos. José muda, pelo seu conselho, muda de condição. De escravo passa a ser a segunda pessoa do faraó. Recebe as mesmas honras, o povo vai ser obrigado a se ajoelhar diante dele quando ele passar, vai transformar seu nome de José, nome de hebreu, no nome egípcio, Safanet-Fanek, vai receber como esposa a filha do sacerdote do Egito. Ele vai pertencer à classe dominante. Como vai ser mais tarde Moisés. Só que Moisés vai fazer algo diferente. E José, neste momento, passa a fazer os interesses da classe dominante. Quando termina o momento da fartura e inicia a carestia, vocês leram ontem o texto que aconteceu. O ponto de partida de quando as coisas foram desandando é a fome. O grupo lembrou o oportunismo. Isso não é tão difícil adivinhar. Camponês sabe que nem todo ano é ano de fartura. Camponês sabe que mais cedo ou mais tarde acontece um ano mais difícil, que não chove. Sobretudo o nordestino está acostumado com isso aí. Tem ano bom e tem anos, às vezes, que não adianta, não dá nada porque a água não vem. Aí está a sabedoria da classe dominante egípcia. Eles sabem que a produção camponesa é sujeita aos caprichos da natureza, que ninguém consegue controlar. Então, a partir desta
certeza que mais cedo ou mais tarde o camponês vai estar em dificuldade, se constrói o armazém. Evidentemente vocês já sabem de outros cursos que o número 7 na Bíblia é um número simbólico. 7 anos e 7 anos, esses números simbólicos. É um tempo de fartura, é um tempo de carestia. Em cima disso, o armazém é pensado por parte do grupo dominante não como lugar de recolher a produção do camponês, mas como instrumento de dominação. No dia em que a mesa do camponês estiver vazia, quem tem a chave do armazém vai poder ter um poder muito grande na mão. Então, o armazém que o camponês pensou para que ninguém passasse fome, quando José deu a primeira vez o conselho, disse para ninguém passar fome depois, era assim que o camponês pensava no armazém. Quando José passa a ser da classe dominante, já muda de ideia. Não é para que ninguém passe fome, mas para que o faraó fique rico. Deu para entender? A mudança do camponês que via no armazém um instrumento para ninguém passar fome, e que o dominador, pelo contrário, viu no armazém a arma para dominar ainda mais o camponês. E foi o que aconteceu. Até chegar a fome, o camponês estava bem, tinha dinheiro sobrando. E quando o camponês tem dinheiro, é porque está bem. E no primeiro ano de fome, o camponês chega até o armazém com todo o direito de quem tem dinheiro na mão. E simplesmente diz: me dá o pão, eu pago. Não tem nenhuma humilhação neste momento do camponês. Lembram a história? O camponês chegou lá e falou: me dá pão em troca de dinheiro, e eu te dou o dinheiro, e tu me dá o pão. Como você, quando vai no supermercado e compra, você tem direito, está pagando. Só que o segundo ano, a situação complica, porque o dinheiro já não tem mais, e a fome continua. E aí então a atitude do camponês muda. O camponês já não vai mais lá. Ele diz: o que a gente faz? Dá-nos pão, nós não podemos morrer, mas não há mais dinheiro. Aí José diz: tá, dinheiro não há mais, mas vocês têm rebanho, não tem? Então me dá o rebanho em troca do pão. Ainda está negociando o camponês. E é interessante, lembram qual foi a lista dos animais que foram dados? Não, era ovelhas, bois, jumentos e cavalos. Agora, ovelha e boi são animais de produção. Agora, cavalo e jumento são animais de trabalho. E quando você dá a ovelha e o boi, é uma coisa. Quando você entrega também o jumento e o cavalo, você está entregando, se podemos dizer assim, suas ferramentas. Quer dizer, está entregando seus meios de produção. E o terceiro ano, o camponês já não tem mais aquela dignidade que tinha no primeiro, quando pagou com dinheiro e levou embora o pão. No terceiro ano, quando já não tem mais nada, eles chegam lá e diz: não podemos esconder ao nosso Senhor. Estão chamando de Senhor o tal de José. As primeiras duas vezes não, foram lá negociar. Primeiro pagaram com o pão, depois pagaram com o gado, tudo bem. O terceiro ano, quando não tem mais nada, aí já muda a atitude. Não podemos escondê-lo ao nosso Senhor. Esgotou o dinheiro. Os animais já pertencem a você, ao Senhor. Nada mais nos resta a não ser os nossos corpos e a nossa terra. Toma-nos a nós e a nossa terra, e seremos escravos de você. Porque o camponês, quando dá a terra, tem que dar a si mesmo também. O que ele faz com seu corpo se não tem terra? Toma a nossa terra e toma a nós mesmos, e seremos escravos de você. E José transformou em escravos todo o povo, e toda a terra passou a ser terra do faraó, só não a dos sacerdotes, porque eles não somente não pagaram a terra, mas recebiam uma renda
do faraó. E a gente pergunta por quê? Por que se faz questão de dizer que os únicos que não tiveram que pagar foram os sacerdotes, antes eles saíram lucrando com isso? Por que será? 2 vezes se diz essa frase. No versículo 22 e no versículo 26 se repete a mesma frase. Os sacerdotes não tiveram que pagar. Por quê? Seria porque os sacerdotes para legitimar a opressão do faraó? É esse. Porque os sacerdotes ajudaram a roubar uma coisa a mais que é muito importante. José, a nome do faraó, roubou o dinheiro, roubou o gado, roubou a terra e roubou a liberdade. Mas o povo ainda tinha sua cabeça para pensar. Para que o povo seja realmente dominado, é preciso você roubar a cabeça dele. É isso, quem roubou não foi José, foram os sacerdotes. Que levaram o povo, lembram o texto? Levaram o povo a dizer a José: obrigado que tu nos salvaste a vida. Como nos salvaste a vida? Acabou com tudo que nós tínhamos. Acabou com o nosso dinheiro. Acabou com o nosso gado. Acabou com a nossa terra. Acabou com a nossa liberdade. E nós dissemos obrigado para ele. E ainda escravizou e fazer para gente obrigado. Aí não há povo mais escravo de quem acha que a escravidão é boa. Não é verdade? E esse é o trabalho dos sacerdotes, do faraó. Fazer com que o povo ache que tudo que aconteceu é de Deus. Foi Deus que inspirou José, foi Deus que sugeriu a José. Então, se é de Deus, a gente vai ter que aceitar. E aí ainda diz, lembram? O Deus de Abraão era o Deus mantenedor da vida. O Deus de Isaac era o Deus mantenedor da vida. Agora o povo diz que quem mantém a vida dele é o faraó. É o plano real. É o Fernando Henrique, tu nos salvaste a vida. Como nos salvaste a vida? Acabou com tudo que era nosso. E aqui é importante, então, que eu ajude vocês a detalhar qual era o trabalho dos sacerdotes. O que eles diziam? Hoje não são mais os sacerdotes. Hoje quem faz esse papel é a televisão. Quem tenta roubar a cabeça do povo é a televisão. Quem faz você pensar como que era a classe dominante é a televisão. Mas vamos lá ver um pouco como funcionava o discurso dos sacerdotes do faraó. Para entender depois, aí sim será fácil ver qual é a resposta que a Bíblia dá a isso tudo. Os sacerdotes diziam assim: estão vendo as coisas como estão organizadas na terra? Vamos colocar aqui terra. Na terra as coisas estão organizadas assim. Tem o faraó aqui em cima. Ele é o rei supremo de todos nós. Depois tem os soldados. Depois tem os sábios. Depois tem os sacerdotes, os 3 S's do poder. Soldados, sábios e sacerdotes. Os sábios são os políticos, os militares e os sacerdotes. Esses aqui são a classe dominante. Os homens do palácio, os homens do quartel, os homens do templo e os homens do armazém. Depois embaixo temos os artesãos. Artesão que é aquele que trabalha com as casas, o pedreiro, o carpinteiro, o ourives, o tecelão, e que normalmente trabalham para a classe dominante, porque são eles que encomendam o serviço, não é o pobre, o pobre não tem dinheiro. Quer dizer, o artesão vive, mas vive em função da classe dominante também. E embaixo estão os escravos, seja os escravos do campo, seja os escravos na cidade. E são aqueles que vão ter que fazer limpeza, carregar, lavar. Esses escravos do campo, na produção, e na cidade, na construção e outras coisas. Vocês lembram as famosas construções do Egito, né? A famosa pirâmide. A gente usa o exemplo da pirâmide justamente a partir desta experiência do Egito. Isto era aquilo que estava na terra.
E os sacerdotes diziam: sabem por que as coisas funcionam assim? Porque a mesmíssima coisa acontece também no céu. Vocês não sabem porque vocês são leigos, mas nós sacerdotes sabemos como as coisas também estão lá no céu. E eles contavam que no céu era a mesma coisa. Havia um Deus que era o Deus maior, o Deus que controlava a natureza toda, o dono da natureza, que ele chamava com 2 nomes, ou o nome de Ra, ou o nome de On, dependendo do lugar onde era venerado. Lembram que a mulher do José era a filha do sacerdote do Deus On, do Deus maior, era o Deus do sol. Abaixo desse Deus grande, abaixo desse Deus poderoso que domina, controla a terra, tem os deuses protetores dos diferentes grupos sociais. Então tem o Deus da sabedoria, tem o Deus da guerra, que é protetor dos soldados, o Deus da sabedoria, que é protetor dos políticos, tem o Deus dos sacerdotes, tem o Deus dos ourives, o Deus dos carpinteiros, o Deus dos pedreiros. Cada profissão de artesão tinha seu padroeiro. E embaixo havia os deuses das diferentes famílias. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Esses aqui eram deuses sim, mas eram deuses fracos, que não sabiam fazer milagres. Deuses sem poder. Diz, no céu está tudo organizado. Tudo isso no céu existe em harmonia. No céu não há conflito. Entre o Deus maior e o Deus menor, não há conflito. Todos no céu se dão bem, na maior paz. Então não tem por que fazer briga aqui na terra, porque a terra nada mais é do que está lá no céu. Assim no céu como na terra. Jesus vai dizer o contrário: assim na terra como no céu. E no céu só tem um Pai, estão aqui todos irmãos. Quando Jesus, no Pai Nosso, vai dizer que na terra tem que ser como no céu, está revirando isso tudo. Porque no nosso céu só tem um Pai, Pai Nosso que estás no céu. Então aqui na terra todos nós é irmão. Não é como diziam os outros. Por quê? Porque eles diziam: quem é o dono de toda a natureza? É Deus. É esse Deus aqui maior. Todos nós somos filhos deste Deus, mas o faraó é o filho primogênito. E vocês sabem que pela lei antiga, o filho primogênito era o herdeiro das posses do pai. Então, se Deus é o dono da terra e o faraó é seu filho primogênito, quase Deus que nem ele, é claro que ele vai ter que herdar aquilo que é do pai. Então, se o faraó é dono da terra toda do Egito, isso é porque Deus quer. É porque ele é o primogênito, por isso é dono da terra toda. Nós também somos filhos de Deus, mas não somos os primogênitos. Então, paciência. Vocês vão lembrar o que vai dizer Deus a Moisés? Moisés vai ao faraó e diz a ele: o povo de Israel é o meu filho primogênito. Ou você deixa livre o meu filho primogênito, ou eu vou matar o teu filho primogênito. Lembra essa história? A gente pergunta, mas esse negócio dos primogênitos, parece tão estranha essa história, né? De Deus matar os primogênitos dos egípcios. Na verdade é uma questão teológica. Quem é que tem direito à terra? É o faraó ou é o povo? Aos olhos de Deus, de Javé, o primogênito é o povo. Então nós temos direito à terra toda. Aos olhos do Deus do faraó, o primogênito é o faraó. Então ele tem direito à terra. E você que se lasque. Então vai ter uma briga ideológica entre Javé e esse suposto Deus do faraó, que é só mentira. Mentira para legitimar a dominação dos camponeses. Porque ele diz assim: se você, camponês, se revoltar contra o faraó,
quem vai ficar com raiva é Deus, que é o pai dele. E se esse Deus aqui ficar com raiva, então te prepara, porque ele é quem controla a natureza. Ele é quem vai poder mandar a seca, mandar uma enchente, destruir tua plantação. Então é bom tu ficar de bem com esse Deus aí. E para tu ficar de bem com esse Deus aí, tu tem duas coisas a fazer. Traz o teu produto para o templo e obedece ao faraó. Se você obedece ao faraó e leva o seu produto religiosamente no templo, toda a colheita, então esse Deus vai ficar de bem contigo. Então tua mulher vai ter filho, tuas vacas vão parir, tuas terras vão ter fartura, tu vai viver bem. Mas se por acaso tu te revoltar ao faraó, ou esquecer de pagar o teu tributo, aí esse Deus vai tirar a teima contigo. Aí quero ver como é que tu te safa dessa. E com isso eles imbuíam um medo enorme na classe camponesa. Um medo enorme. Quer dizer, eles viviam assustados diante do que podia fazer esse Deus, que era um Deus tão longe que nem ouvia a oração do povo. Tem uma história egípcia muito interessante, que o povo estava num aperreio e começou a gritar, suplicando Deus de libertá-lo. E Deus, que estava no céu, ficou tão incomodado com esse barulho que mandou seus anjos exterminar o povo, que tiravam o sossego da cesta dele. Quer dizer, Deus não escuta o que o povo fala. Se o povo quiser falar com Deus, ele só pode fazer de duas maneiras. Ou vai pela intermediação do seu deusinho de casa, que depois ele vai falar com o chefe maior, ou vai com o sacerdote. Porque o sacerdote é o único que tem as palavras certas para entrar em comunhão com Deus. Então tu vai com o sacerdote, ele vai cobrar uma oferta, porque ele não vai fazer de graça isso, e depois ele vai te dizer o que Deus quer que tu faça. Então o povo só sabia o que devia fazer pela voz do sacerdote. E nós sabemos que os sacerdotes eram pagos pelo faraó. E os hebreus? Os que não se acostumaram com isso, esses foram tomados, esses foram escravizados. Vocês lembram? Esses foram jogados para construir duas cidades armazéns. Lembram o livro do Êxodo? E eles construíram duas cidades armazéns para o faraó. Cidade é armazém. Então esses hebreus revoltosos foram dominados pela força e colocados na construção, carregando aquelas pedras enormes, fazendo tijolo, argamassas. E mesmo assim cresciam. E o faraó tinha medo desse grupo. Dos outros não. Os outros estavam dominados. Os outros disseram: nós seremos escravos do faraó. Pronto, ele não dá mais medo. Agora esse grupo de hebreu revoltado, esse grupo que não se conformava com a dominação, esse grupo que foi preso com correntes para poder trabalhar, esse grupo metia medo ao faraó. Esse grupo se multiplicava, mas os hebreus se multiplicaram e o faraó teve medo. Teve medo porque se eles se aliam com outro povo inimigo contra nós, nós podemos perder o poder. O medo era do poder. Então acabrunhou os hebreus com mais serviço, com mais força, para ver se sujeitava esse grupo de hebreus. E hebreu não se sujeita. Hebreu é justamente aquele que tenta encontrar outra saída. Então mandou matar. Lembra a história, né? Mandou matar todos os filhos homens que nascessem desse grupo, para ver se esgotava a força desse grupo. Mas aí a história deu aquela guinada que vocês sabem, né? A filha do faraó que encontrou Moisés no rio, levou para dentro da cidade. Faraó também ficou, Moisés também ficou se criando aqui, como neto de criação do faraó, até o dia que ele lembrou que tinha um povo. E saiu para ver como é que viviam os hebreus, o povo dele. Ele estava na casa do faraó, mas ele vivia por dentro como um que era inconformado com essa situação.
que não se acostumava com essa dominação, que sabia que não era justa essa dominação. É esse homem aí que vai refletir e vai conseguir descobrir que o nosso Deus é outro. É pela boca e pela experiência de Moisés que nós vamos saber que Deus não é o que contam os sacerdotes mentirosos do faraó. Moisés vai descobrir que Deus tem um nome novo. Moisés vai descobrir que Deus é uma coisa nova, diferente. Só que Moisés não vai fazer isso através de um curso bíblico, nem de um catecismo. É através da experiência dele, da história dele.